Boa noite, graça e paz. Estamos chegando. Você que está chegando aí conosco também, seja muito bem-vindo nessa noite. Eu quero dar aqui as boas-vindas à Letícia, dar as boas-vindas ao Cláudio, a Ziane, aos meninos, a pastora que está a caminho de casa, também já está aqui, uma Vera, Giana, Júlia, sejam muito bem-vindos. Amados, vocês devem ter percebido que atrasou um pouquinho, né? É porque eu estava pregando para o culto lá de Senador Modestino, nosso campo missionário, e então me atrasou um pouquinho, né? Esse negócio de internet é bênção, mas glória a Deus por isso. Então, boa noite, irmã Nilma, irmã Sandra, a Jéssica também já chegou por aqui, glória a Deus. Irmãos, eu quero aproveitar, antes de nós entrarmos aqui na nossa mensagem, e compartilhar com os irmãos algumas coisas. A primeira delas é que hoje, agora no final da tarde, eu estive no cemitério Jardim da Saudade, lá em Paciência, onde estive participando do sepultamento da mãe do nosso irmão Toinho. A mãe dele morreu por causa de um câncer, não foi Covid, ela estava com câncer, era crente no Senhor Jesus, era uma mulher de Deus, e eu estive ali com o irmão Toinho, né, acompanhando ele lá. Então, que você possa estar orando por ele, pelos seus irmãos, pela família do irmão Toinho, por esse momento. Já era algo que vinha, né, há algum tempo acontecendo, e chegou essa madrugada, ela não suportou mais e foi para os braços do Pai. Então, que você ore pelo amado, você que pode, conhece, tem o contato dele, se puder mandar, né, uma palavra de conforto, de consolo, fique tranquilo aí no seu coração. Amém? Glória a Deus. Hoje eu tenho algumas coisas para dizer e eu queria que você ficasse muito atento, porque é muito importante, tá? Então, eu sei que as pessoas vão entrando, né, na nossa live à medida em que o culto vai acontecendo. Mas eu quero nesse instante então ministrar a palavra, eu acho que é fundamental, é importante. E logo depois que eu terminar a ministração da palavra, eu vou estar falando sobre o retorno aos cultos presenciais, tá? Próximo domingo nós já teremos de novo nossos cultos presenciais, ok? Estou vendo aqui que está aqui conosco a irmã Luciane Rodrigues, lá de Belford Roxo. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe. Mande um abraço aí para o irmão Adilson. São duas pessoas muito queridas para nós, para mim e para a pastora. Então é muito bom tê-los aqui conosco, viu? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 19. É um texto que eu tenho certeza que você conhece e eu quero nessa noite ministrar uma palavra breve, mas eu creio que vai ser uma palavra muito efetiva para mim e para você, no nome do Senhor Jesus. Amém? Lucas, capítulo 19. Você que está entrando aí agora, está chegando, eu quero lembrar, nós estivemos ministrando agorinha mesmo, né, coladinho aqui com o nosso culto, às 10 para as 7 da noite, eu estava ministrando uma palavra para a nossa igreja, lá no nosso campo missionário, lá em Senador Modestino Gonçalves, lá no norte de Minas. São 800 e tantos quilômetros daqui, eu já fui lá de carro e é pauleira. Então eu estava ministrando uma palavra, eles estão lá no mês com o tema Famílias Fortes, eu estava pregando e por isso a gente chegou aqui com uns 2 minutinhos de atraso, mas já estamos aqui. Lucas capítulo 19, você já abriu aí? Posso ouvir um amém? Eu quero ouvir o seu amém daqui. Bênção, né? Aleluia! Não tem problema não, querido. Já eu vou ouvir o seu amém. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Presbítero Natanael, irmã Fátima, Edson,
Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Então, vamos ler aqui o capítulo 19 a partir do verso 1. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Olha a fama de Zaqueu. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por esse momento, por essa live. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua cuidando de nós. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor. Gera fé em nós, Pai, para entendermos a tua palavra e colocarmos ela em prática na nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto fala de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu significa puro. Só que quando nós olhamos para o texto, né, Zaqueu tem muitas atitudes, ou algumas atitudes, que o distanciam um pouco ou bastante desse tema, ou desse termo de pureza. Né? Porque Zaqueu era um judeu que trabalhava para o Império Romano como publicano, ou seja, como cobrador de impostos. E a situação de Zaqueu era agravada pelo fato de que ele era o maioral, ele era o chefe dos cobradores de impostos daquela época. Né? Então, Zaqueu era um homem mal visto. Veja que, como nós lemos aqui no versículo 7, diz assim, ó, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. As pessoas murmuravam isso. Zaqueu é um pecador. Como é que Jesus vai ficar na casa de Zaqueu? Não tem cabimento isso, não pode. Isso é inconcebível. Muitas vezes nós pensamos isso, não é verdade? Então eu queria dizer para você que está aqui nessa noite que nós que queremos viver uma realidade diferenciada na nossa vida, nós que queremos ver a manifestação do poder de Deus em nós, através de nós e ao nosso redor, nós precisamos ter algumas atitudes. Nós não precisamos ser perfeitos, nós não precisamos ser polidos. E em nome de Jesus, meu amado e minha amada, o pastor não está aqui fazendo uma apologia ao erro. Não, jamais. Pecado é pecado. Não existe pecadinho e nem pecadão. Mas eu queria dizer para você que está comigo nessa live esta noite, que é possível sim nós vivermos uma realidade nova, diferenciada. É possível sim o Senhor habitar no nosso ambiente, no nosso lar. É possível sim nós termos a manifestação de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. É possível. O que nós precisamos entender é que para vivermos isso, precisamos tomar algumas atitudes. Precisamos sair da inércia. Precisamos deixar de viver de forma paralisada. Sabe?
Zaqueu era um publicano, maioral dos publicanos, uma pessoa mal vista, era uma pessoa que não tinha o respeito da sua comunidade, não tinha o respeito dos seus compatriotas, era um homem tido como alguém que estava a léguas de distância do significado do seu nome, porque se Zaqueu significava puro, Zaqueu estava vivendo uma realidade completamente misturada. Era um judeu vivendo a realidade romana, servindo ao Império Romano, acharcando e usurpando, extorquindo a sua própria gente, o seu próprio povo. E a tradição dá conta de que Zaqueu, ele só não era agredido porque tinha seguranças. Ele só não era agredido porque havia todo um aparato, para poupá-lo. Porque, é claro, as pessoas sabiam que se fizessem algo contra ele, estariam fazendo automaticamente contra o Império Romano. E o Império Romano se voltaria contra aqueles que tivessem feito algo. E o texto vai dizer para nós que esse homem chamado Zaqueu, que estava vivendo uma realidade completamente fora do contexto, que estava fazendo aquilo que não era para fazer, vivendo aquilo que não era para viver, esse homem teve uma reviravolta na sua realidade e na sua vida. A sua casa foi transformada. E eu profetizo nessa noite que você também vai viver uma reviravolta em nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, nós estamos aí vivendo esse tempo e graças a Deus que estamos saindo desse negócio, de isolamento, de fica em casa, graças a Deus. Porque assim, a palavra de Deus, ela nos mostra que nós podemos viver novas realidades, que nós podemos viver algo que só o Senhor pode gerar na nossa vida. E essa realidade, na verdade, ela acabou criando prostração, frustração, inércia, apatia em muitas pessoas. Eu não sei você, mas eu engordei alguns quilos. Nessa quarentena, eu quis virar um cozinheiro. Porque assim, eu faço uma coisa ou outra, mas muito esporadicamente. Eu fiz sopa, eu fiz canja, eu fiz cocada, irmãos. Cocada. Eu fiz abobrinha recheada. A abobrinha, eu preciso confessar para você, não ficou muito legal. A abobrinha, ela ficou meio dura, entendeu? Entendeu, irmã Sandra? A irmã aí que, entende, da culinária e tal, a abobrinha ficou meio dura, não ficou muito legal não. Mas eu vou fazer de novo para ver se eu acerto. E assim, cria apatia na gente, sabe? A gente fica prostrado. Então a palavra de Deus diz que se nós queremos viver algo novo, se nós queremos experimentar algo novo, nós precisamos tomar alguma atitude, nós precisamos sair da inércia, nós precisamos nos levantar, vamos colocar nesse contexto. E quando eu olho para a vida de Zaqueu, um homem que não era bem visto, não era bem quisto, não era respeitado, não era admirado. Muito pelo contrário, as pessoas, quando se deparavam com ele nas ruas, viravam as costas. As pessoas, diz o texto aqui no verso 7, murmuravam. Ou seja, enquanto ele passava, as pessoas ficavam falando mal dele. Está aqui, Jesus diz para ele, desce depressa, pois me convém hoje cear na tua casa, ficar lá. Ele desceu, enquanto ele desceu e Jesus foi com ele, as pessoas estavam falando mal dele. E o pior de tudo, irmãos, ou talvez, acho que não é essa a expressão, o melhor de tudo é que Zaqueu sabia que a sua realidade não era favorável, que a sua realidade não estava de acordo com o que deveria ser, não estava dentro do contexto. Eu fico imaginando, ao olhar para esse texto, quantas vezes Zaqueu não deve ter se deparado com a divagação de que por que eu estou vivendo isso, por que eu me envolvi com isso, por que eu entrei nessa vida, por que eu entrei nessa realidade. E isso acontece comigo e com você. Nós que estamos nesse dia, nesse tempo que se chama hoje, vivendo as mais variadas situações.
Né? Muitas vezes nos perguntamos, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu me envolvi nessa situação? Mas eu quero dizer para você que assim como Zaqueu conseguiu viver uma realidade nova, conseguiu um up na sua vida, você também pode conseguir no nome de Jesus. Basta que você tome as atitudes certas. Sabe, o texto mostra para nós, amados, que houve uma obra tão poderosa na vida de Zaqueu, que o próprio Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. E antes de eu falar sobre as atitudes de Zaqueu, que devem ser as nossas, eu quero dizer para você o que está no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar. Sabe, irmãos, o objetivo de Deus não é nos dar carro, casa, porque essas coisas nós podemos adquirir. Nós temos inteligência, nós temos habilidades, nós temos características que Deus colocou em nós, que nos possibilitam conquistar. O Senhor gerou o homem conquistador. Quando Deus criou a terra, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o homem, Ele olhou para o homem e disse, crescei e multiplicai, dominai a terra. Deus já deu lá no Éden a habilidade para dominar, para conquistar, para avançar. Então, em nome do Senhor Jesus, tem muita gente pensando de forma equivocada. É claro que nós precisamos e dependemos do nosso Deus para todas as coisas. É o apóstolo Paulo que vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Fato. Mas não se deixe enganar. Deus, Ele não quer te dar um carro, uma casa, só. Essas coisas são consequência de uma vida na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus não fica devendo nada para ninguém. É impossível. Há uma canção do Ministério Apacentar, Toque no Altar, se não me falha a memória, que diz assim, é impossível alguém estar perto de Deus e suas bênçãos não ter. Você se lembra da arca de Obed-edom? Ou melhor, da arca da aliança na casa de Obed-edom, melhor dizendo? Quando Davi resolveu tirar a arca lá do templo dos filisteus e levá-la de volta para Jerusalém, e que no meio do caminho houve um tropeço lá, a roda bateu numa pedra, num buraco, a arca ia cair, Uzá segurou a arca e foi fulminado ali. E aí então Davi ficou desgostoso e mandou deixar a arca na casa de Obed-edom. Enquanto a arca estava na casa de Obed-edom, diz a Bíblia que a casa daquele homem foi abençoada. É impossível estarmos na presença de Deus e não vivermos as suas bênçãos. Eu digo constantemente aqui na minha casa isso. Eu tenho uma expressão que eu uso muito aqui e que às vezes até, dependendo do momento, as pessoas não gostam muito, que é o quê? Veja pelo lado positivo. Ainda que você esteja vivendo um momento de adversidade, diaconisa Valéria, boa noite. Ainda que você, diaconisa Alice, esteja vivendo um momento de dificuldade, veja pelo lado positivo. Veja, Deus está conosco, Deus está no controle, Deus está agindo, Deus está se movendo. Mas o que Deus ele quer fazer e o que Jesus veio garantir que aconteça é buscar e salvar o perdido. A Bíblia vai dizer, amados, que se o nosso olho pecar, melhor seria nós arrancarmos o olho e entrarmos no céu sem o olho, do que com o olho irmos para o inferno. É claro que isso é uma questão figurativa, né? Você não precisa arrancar nada para poder entrar no céu, em nome de Jesus. Um outro dia eu prego uma mensagem sobre isso para você, tá? Mas assim, Jesus veio fazer uma obra. Zaqueu era um homem rico, era um homem bem resolvido na sua vida profissional. O que ele escolheu fazer estava dando certo. Estava dando tão certo que ele se tornou o chefe, o maioral dos publicanos. Ou seja, devia ser um camarada honrado pela corte de Roma.
pelo imperador romano, devia ter o seu nome conhecido no Império Romano, mas na sua realidade familiar, na sua comunidade, ele não era bem visto. E muitos de nós, às vezes, vivemos essa realidade. Somos bem-sucedidos no trabalho, somos bem-sucedidos com os amigos, a vizinhança gosta da gente, mas no nosso ambiente não temos o reconhecimento, o respaldo, não somos bem-quistos. Mas o Senhor, Ele veio para mudar esse contexto, essa história. Só que para que isso ocorra, nós precisamos mudar a nossa atitude, assim como Zaqueu. Porque Zaqueu, apesar de ser publicano, apesar de ser cobrador de impostos, apesar de ser alguém que extorquiu o seu povo, Zaqueu sabia que não estava vivendo o que deveria. E eu sei que você que está comigo nessa noite, mesmo sendo crente no Senhor Jesus, você sabe que algumas coisas na sua vida precisam ser ajustadas, precisam entrar em linha com a palavra de Deus. E Zaqueu nos mostra aqui pelo menos 3 atitudes que fizeram com que a sua vida fosse completamente transformada. O poder de transformação está no Senhor Jesus. O poder de mudança está nas mãos do Senhor Jesus. O poder do milagre está nas mãos do Senhor Jesus. Mas é preciso que nós tenhamos atitude. Tem crente, irmãos, que pensa que vai ganhar dinheiro sem trabalhar. Não existe essa possibilidade. Isso é injusto. Isso não é verdadeiro, não é real. Tem gente que pensa que vai passar numa prova sem estudar. Não é justo, não é real. É preciso que nós nos apliquemos. Até pode acontecer isso, mas assim, é 1 em 1 milhão. Não é? Existem casos e vou dizer para você, talvez, você esteja precisando de um milagre. Esse milagre está nas mãos do Senhor Jesus. E Zaqueu mostra para nós 3 atitudes tremendas que realmente fizeram com que a vida dele fosse transformada. A primeira deles, nós vemos no versículo 4 do capítulo 19. Olha comigo aí. Diz assim: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Jesus estava entrando em Jericó, irmãos. Estava passando por ali. E a Bíblia mostra para nós, nos evangelhos, que aonde Jesus estava, multidões afluíam. Todo mundo queria ver, todo mundo queria ouvir, pessoas queriam tocar, pessoas queriam estar perto de Jesus. E Zaqueu, segundo os historiadores, tinha em torno de 1,60 m, 1,40 m, por aí. Então assim, era uma estatura pequena. No meio de uma multidão ele não conseguiria vislumbrar Jesus. Eu não sei porque a Jéssica, que está aqui me ajudando, está ali mexendo a cabeça, dizendo não entendi, mas tudo bem, eu sei que ela tem uma altura, mas acho que ela está se vendo em Zaqueu, aleluia. Zaqueu então entendeu que para ver Jesus, ele precisaria subir, sair do plano de todo mundo. Queridos, em nome do Senhor Jesus, hoje de tarde eu estava ouvindo uma ministração, um debate teológico sobre fé. E o Senhor ministrava ao meu coração que fé é algo muito particular. E Ele me falou isso, me lembrando algumas passagens na Bíblia, onde Jesus disse para pessoas assim, a tua fé te salvou. Deus dá fé para a pessoa. A fé não está na instituição, na igreja. A fé Deus dá para a pessoa. Sabe, irmãos, Zaqueu entendeu naquele momento que para ver Jesus, ele precisaria fazer algo diferente do que todo mundo estava fazendo. E diz o texto que ele subiu. E com isso, amados, eu quero dizer para você que está comigo aqui no culto nesta noite,
está aí com a sua família, você que está aí com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, no nome do Senhor Jesus. Eu fiquei sabendo aqui até que meu cunhado João está aqui conosco, né? Flamenguista, né? Meu Deus, ninguém é perfeito, né, amados? Mas tudo bem, vamos deixar isso para outro dia. Não vamos falar disso agora. Zaqueu, amados, ele subiu. Queridos, em nome do Senhor Jesus, se nós queremos uma mudança na nossa vida, se nós queremos ver uma transformação, se nós queremos viver um milagre, nós precisamos subir de nível. Zaqueu subiu de nível. Zaqueu saiu de 1,60 m para o alto de uma árvore. Em nome do Senhor Jesus, se você quer viver algo de Deus na sua vida, suba de nível. Saia do plano natural. Comece a mudar as tuas práticas, as tuas atitudes, os teus comportamentos. Sabe, no nome do Senhor Jesus, Zaqueu era um publicano maioral. Se vissem Zaqueu fazendo aquilo, os romanos certamente iriam inquirir Zaqueu. Os romanos não admitiam que um romano ou alguém relacionado a eles adorassem a um outro deus, porque o imperador romano era um deus, e lá eles tinham vários deuses. Mas Jesus já era visto com discriminação pelo Império Romano. E Zaqueu não se deu conta disso. Zaqueu não quis saber, ele subiu. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, a fé é algo individual. Talvez você tenha ouvido tanta coisa por aí, talvez você tenha visto tanta coisa por aí. Eu tenho certeza, né? Jesus, em algumas passagens, nós vemos Jesus dizendo à multidão: vocês estão aqui não é por minha causa, é porque vocês querem comer, porque vocês já me viram multiplicar pães, peixes. Jesus sabia o que passava no coração das pessoas. Zaqueu deve ter visto isso. Zaqueu deve ter visto no meio da multidão, gente, porque assim, não tem multidão tranquila, não tem multidão tranquila. Não tem. Até no céu nós não vamos ver multidão tranquila, porque a Bíblia diz para nós que no céu as pessoas vão glorificar a Deus o tempo todo. No céu vai haver cantata, vai haver glorificação, adoração. Então, irmãos, sabe, eu fico imaginando Zaqueu olhando aquela multidão, Jesus vindo lá atrás, ele vendo aquele alvoroço, e ele não ficou assim pensando: poxa, não quero ver esse Jesus não, olha o que as pessoas estão fazendo, olha o que as pessoas estão falando, olha como as pessoas estão se comportando, olha só que coisa feia. Irmão, em nome do Senhor Jesus, você, meu querido e minha querida que está comigo aqui nessa live, em nome de Jesus, é Satanás que tem usado a atitude de outros para cegar você, para te impedir de ver. Em nome do Senhor Jesus, seja você e Deus. Não seja você, os outros e Deus. Não deixe intermediários entre você e Deus. Vá você, suba você de nível. Não se preocupe com o que estão dizendo, com o que estão fazendo, como estão pregando, como estão adorando, como estão orando, como estão caminhando. Faça você o seu trajeto, suba de nível. No nome do Senhor Jesus. Sabe, queridos, nós vivemos aí essa realidade da pandemia. E assim, é uma realidade muito caótica. Porque nós vimos muita hipocrisia. Me perdoe a força da expressão. Porque muitas pessoas não quiseram ir trabalhar, muitas pessoas não quiseram ir para as suas igrejas, muitas pessoas não quiseram ir estudar, muitas pessoas não quiseram ir fazer coisas importantes, mas estavam andando pelas ruas. Algumas com máscara, mas algumas sem máscara. Eu cansei de ver, mesmo com o apelo das autoridades, famílias inteiras no mercado. Eu cansei de ver famílias inteiras andando pelo calçadão. Cansei de ver. Então assim, sabe, não se preocupe com o que os outros estão fazendo. Zaqueu não se preocupou. Zaqueu, ele entendeu que ele precisava viver algo. E ele entendeu ao ouvir falar de Jesus, que Jesus podia mudar a sua história, o seu contexto de vida. Então ele falou: eu vou fazer alguma coisa. Em nome de Jesus, faça você algo, suba de nível. Você que já é crente do Senhor Jesus,
Mergulhe numa realidade de vida de oração, de leitura da palavra. Tem crente ouvindo demais noticiário, tem crente recebendo demais fake news, repassando fake news, tem crente que tudo que recebe passa para diante. Em nome do Senhor Jesus, amado, mergulhe na palavra, leia bons livros. Separe um tempo a sós, de solitude, fique sentado na sua varanda, no seu quintal, você e seus pensamentos, você e Deus. Em nome do Senhor Jesus, mude a sua realidade, tome uma atitude, faça você, a sua vida acontecer. Há aquela canção que diz, vem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Talvez quem compôs essa canção estava pensando em outra coisa. Mas a verdade é que se você quer viver algo novo, tome uma atitude hoje. Faça como Zaqueu, suba de nível, saia do plano terreno. Não, pare de fazer o que todo mundo está fazendo, pare de dizer o que todo mundo diz, pare de ser o que todo mundo diz para ser. Busque em Deus algo melhor, algo sobrenatural. Busque no Senhor. Nós vamos voltar em nome de Jesus no próximo domingo, os nossos cultos presenciais. Vá para a igreja, mas adore ao Senhor como nunca antes você adorou. Busque ao Senhor como nunca antes. Se exponha à palavra como nunca antes. Deixe Deus falar contigo. E o texto diz, amados, que além de Zaqueu subir, Zaqueu teve uma outra atitude, porque nós precisamos entender que existem momentos e momentos. Há momentos que nós devemos subir, há momentos que nós devemos deixar de fazer as coisas rasas, sabe? Nós devemos ir um pouco mais além. Há momentos em que nós devemos ser um pouco mais arrojados. Zaqueu foi arrojado, mas há momentos em que nós devemos descer. A Bíblia vai dizer para nós no verso 6, olha aí, depois que Jesus disse para ele, Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje cear em tua casa, no verso 5 ele disse isso, no verso 6 diz assim, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria na sua casa. Irmãos, Zaqueu me mostra que para ver Jesus, para viver o milagre da parte do Senhor, para ter uma experiência real com Ele, ou melhor, para estar com Jesus, eu preciso subir de nível. Eu não posso ser um crente meia boca. Eu não posso ser uma pessoa que só pega a Bíblia e abre em casa no Salmo 91 e deixa lá. Eu preciso realmente sair dessa coisa pequena e partir para uma outra realidade, um pouco mais arrojada, mas para que eu possa ter intimidade com Jesus, porque, amados, o que Jesus quer é ter intimidade comigo e contigo. Sabe, queridos, uma grande massa da população mundial sofre, está vivendo realidades de trauma e de depressão, porque muitos buscam ser amados por aqueles que não querem amá-los. E a Bíblia mostra para nós que Jesus, ele nos amou de tal maneira que ele se deu por nós. Ele morreu no nosso lugar. Ele pagou a dívida que era nossa. Zaqueu, diz o texto, que ele desceu a toda pressa. Queridos, se nós queremos, em nome do Senhor Jesus, usufruir da intimidade desse Jesus, estar perto desse Jesus, nós precisamos descer. E o que isso significa? Nós precisamos ser mais humildes, irmãos. Sabe, queridos, como crentes do Senhor Jesus, muitas vezes somos muito arrogantes. Nós não somos detentores da verdade. A verdade é Jesus. A verdade está em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós somos ovelhas. Nós seguimos ao bom pastor. Então, em nome de Jesus, se você quer usufruir da intimidade com Jesus, se você quer ter Jesus na sua casa, se você quer que Jesus passe a fazer parte integral da tua realidade de vida, seja mais humilde, desça. Zaqueu, amados, era um maioral, era um homem rico, um homem poderoso, um homem que tinha
com um certo nível social, tinha status. Diz o texto, amados, que como uma pessoa comum, simples, ele desceu a toda pressa, porque Jesus disse: hoje me convém estar em tua casa. É preciso descer, sabe, queridos? Tire de você seus diplomas, se dispa dos seus achismos, se dispa da sua experiência de vida, se dispa da sua intelectualidade. Talvez você até seja uma pessoa que tem uma inteligência um pouco acima da média, tudo bem, mas você é tão ser humano quanto aquele que tem uma inteligência razoável ou simples. Sabe, queridos, essa pandemia, se ela não trouxe tanta coisa, pelo menos ela mostrou para nós que nós somos limitados, que nós somos pequenos, que um simples vírus microscópico pode nos parar. Parou a maior economia do mundo. Parou os Estados Unidos, colocou em polvorosa as nações poderosas da terra, matou de forma cruel milhares de pessoas, asfixiadas, sem conseguir respirar, com o seu pulmão doendo, o peito batendo. Nós somos limitados, queridos. Não importa se moramos num apartamento, numa casa grande, pequena, de 2, 3 quartos, se temos um carro novo, um carro velho, se o nosso guarda-roupa é bonito, se a nossa geladeira é de último tipo, se o nosso televisor é de LCD, é de Smart TV, não importa, nós somos limitados. Zaqueu, nesse momento, ele entendeu: para ter intimidade com Jesus, eu preciso descer, eu não posso levar em consideração o que eu tenho, eu não posso levar em consideração a minha posição social, eu preciso apenas ser eu. Amado, em nome de Jesus, você que está conosco, seja membro da nossa igreja, seja crente do Senhor Jesus, membro de outra igreja ou não, alguém que ainda não teve essa experiência de congregar numa igreja, em nome do Senhor Jesus, se dispa, se liberte para viver uma realidade de comunhão com Jesus. Ele quer estar com você, Ele quer compartilhar com você. Foi Ele quem prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele quer estar conosco, Ele quer compartilhar conosco, Ele quer estar dentro da nossa casa. Ele não quer que a gente saia da nossa casa só e vá lá num templo, sabe? Num lugar onde tem uma congregação, para ali dizer: não, Ele está conosco. Ele quer ir conosco para a igreja, Ele quer estar conosco lá na igreja, Ele quer voltar conosco para a nossa casa, Ele quer estar sentado à mesa conosco, Ele quer assistir televisão com a gente, Ele quer compartilhar com a gente. Mas para isso, você precisa ter a atitude de se humilhar, de descer, de abrir mão daquilo que você pensa que é, daquilo que você pensa que tem e daquilo que você pensa que pode. Zaqueu fez isso. Ele abriu mão do que ele pensava que ele era. Ele abriu mão do que ele pensava que ele tinha. E ele abriu mão do que ele pensava do que ele podia. Para ter uma intimidade com Jesus, para ter Jesus na sua casa, para ter a realidade de Jesus presente ali naquele ambiente. Se você quer ver Jesus, suba de nível, saia desse patamar que você está, só vai na igreja de quando em quando, sabe? Apesar de ser alguém até religioso, mas você tem algumas posturas que não são coerentes com aquilo que Jesus diz e que está na palavra de Deus. Suba de nível. Não se envolva com a igreja só de quando em quando. Não seja um crente que apenas senta na cadeira da igreja. Alguém que apenas carrega uma Bíblia nas mãos. Mas seja alguém, que suba de nível, que vá para um outro patamar, que queira mais, que busque mais. Paulo vai dizer aos coríntios: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Ou seja, progrida, vá crescendo, sabe? Vá avançando no nome de Jesus.
Mas também tenha a atitude de se humilhar, desça. Quando o Senhor falar para você, perdoe. Quando o Senhor falar para você, não fale assim, não seja assim, não pense isso, se dispa do que você acha que tem, que pode, que é. Não viva de acordo com aquilo que o teu coração diz. A Bíblia vai dizer, enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. É enganoso. Sabe, então, em nome do Senhor Jesus, seja humilde. Desça e deixe Jesus compartilhar com você aquilo que Ele tem para a sua vida. E em terceiro e último lugar, Zaqueu teve uma atitude que realmente mudou o contexto da sua vida. O texto vai dizer no versículo 8, olha o que diz aí. Versículo 8 do capítulo 19. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Para se ter experiência com Jesus, amados, é preciso ter mudança de mentalidade. Veja bem, para você ver Jesus, você precisa subir de nível, sair do marasmo. Para se ter intimidade com Jesus, usufruir da intimidade, da presença dele, você precisa descer, você precisa ser humilde, abrir mão. Mas para você viver uma experiência com Jesus, você precisa mudar a sua mentalidade. Zaqueu, como nós dissemos aqui no início, era cobrador de impostos, ou seja, o trabalho, a vida de Zaqueu era cobrar, era reter, era tomar, era pegar, era tirar. E a mudança de atitude na vida de Zaqueu foi tamanha por conta da mudança da sua mentalidade. Houve uma metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade, que ao contrário de tirar, de tomar, de pegar, Zaqueu resolveu dar. Resolveu abrir mão. E eu não estou falando aqui, querido, de você levar seu dízimo, a sua oferta para a igreja. Estou falando sobre isso, não. Eu estou falando de você ser alguém disposto não só a receber. A oração de Francisco de Assis, do padre Francisco de Assis, vai dizer, melhor é dar do que receber. Só que nós vivemos numa sociedade que só quer receber, só quer ter para si. Se você quer uma experiência com Jesus, abra mão do seu tempo para cuidar de alguém, para abençoar alguém, para ouvir alguém, para ensinar alguém, para emprestar o ombro para alguém. Abra mão dos seus bens para ajudar alguém, para socorrer alguém. Abra mão daquilo que você pensa para ouvir o simples, para ajudar o simples, para caminhar com o simples. Porque nem todos vão pensar como você, nem todos tiveram a oportunidade que você tem, nem todos têm o QI, o coeficiente de inteligência que você tem. Mas nem por isso são menos importantes, nem por isso tem menos valor. Zaqueu entendeu isso e ele teve uma mudança de mentalidade. Está na hora de você mudar a sua mentalidade. E eu sei que esse é um campo difícil para muitos de nós. Mudança de mentalidade, porque mexe com aquilo que nós entendemos, mexe com a nossa concepção, mexe com a nossa vontade, mexe com muita coisa que é pertinente a apenas nós. Mas Zaqueu, puro, o significado do nome Zaqueu é puro. Zaqueu que estava com a sua vida completamente torta, totalmente misturada com muitas ideologias, entendimentos e pensamentos meramente terrenos. Zaqueu começa a trilhar o caminho da pureza. Zaqueu subiu de nível, saiu do plano terreno, daquilo que todo mundo faz, daquilo que todo mundo pensa, daquilo que todo mundo acha que deve ser. Ele subiu. Zaqueu desceu. Quando Jesus falou com ele, desce depressa. Jesus vai falar contigo
E ele já tem falado, perdoe, ame, caminhe uma milha a mais. Não diga isso, não faça isso. Deixe, espere, aguarde, desça, seja humilde. Ser humilde, em outro mundo, é abrir mão daquilo que, de fato, nós teríamos direito de pensar, de falar e de fazer, para que outros sejam abençoados. Zaqueu teve uma mudança de mentalidade. Não seja como a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim. A vida nós vivemos uma realidade de constantes mudanças. O celular de hoje não é o de um mês atrás. E o de um mês para frente não será igual a esse. Quem diria que nós um dia viveríamos essa realidade de ruas desertas, de campos vazios, praias sem ninguém? Quando? As coisas mudam. Nós também devemos mudar. Nós também devemos nos deixar transformar. E há uma palavra que eu tenho usado de vez em quando, agora eu vou terminar usando ela. Nós precisamos, porque eu penso que foi o que Zaqueu fez, nós precisamos ressignificar a nossa vida. Olhar para aquilo que temos, olhar para aquilo que somos, olhar para aquilo que nós conquistamos e geramos e ressignificar. Porque quando Zaqueu se deparou com Jesus, Zaqueu entendeu que não era aquilo que ele pensava, não era aquilo que ele achava. E ele não se preocupou com os outros, mas ele tomou as atitudes corretas. Ele tomou as atitudes certas. A Bíblia vai dizer que as pessoas, quando ouviam a Jesus, diziam acerca dele: ele prega como quem tem autoridade. Em nome de Jesus, querido, se você quer ver Jesus, se você quer vislumbrar o mesmo Jesus que eu vislumbro, suba de nível, saia desse patamar. E essa palavra é para você mesmo, crente também. Não é para o incrédulo, não, é para você crente. Tem muito crente, irmãos, perdoe a força da expressão, meia boca. Não ora, não lê a Bíblia, não perdoa, xinga palavrão, faz um monte de coisa errada, mas é crente, é membro de uma igreja. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Lembre-se disso. Se você quer usufruir da companhia de Jesus, tem gente que fala: eu não ouço Deus falar, Deus não faz nada assim, eu não sinto nada. É porque você precisa descer. Você precisa abrir a mão da sua arrogância. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao simples. Em nome do Senhor Jesus, se você quer ter uma experiência com Ele, faça uma metanoia, mude a sua mentalidade. Esse é o tempo, esse é o momento, é a hora de nós, como Zaqueu, vivermos uma nova realidade. E o texto vai caminhando para o final e Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. Eu creio que dia desses você vai ouvir do Espírito Santo: hoje algo sobrenatural aconteceu nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. Porque você vai subir de nível, você vai descer, você vai se humilhar e você vai mudar a sua mentalidade, assim como Zaqueu, e vai se tornar alguém puro diante de Deus, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você. Temos alguns pedidos? Hoje eu até esqueci de falar para você mandar o seu pedido, né? Nós vamos orar aqui pelo Maurício. O Maurício é o irmão da pastora, meu cunhado. Meu cunhado, ele teve um pico de pressão, né? Um pico não, ele teve um Everest, né? A pressão dele foi lá. Ele é funcionário, trabalha no Hospital Salgado Filho, e ele caiu lá, está hospitalizado, né? Foi para o CTI, já saiu do CTI, mas ainda está lá esperando cuidados. Então nós vamos estar orando por ele, lembrando dos outros pedidos que nós temos, né? O
pai da diaconisa Fernanda, a minha neta, minha sobrinha neta do meu irmão, a Gabriele, né? A irmã Célia, sempre pedindo pela sua saúde, pela irmã dela, a Maria Madalena, se não me falha a memória, orando pelo seu Edmundo, que é o pai da diaconisa Valéria, para a conversão dele, orando pela saúde da minha cunhada Vera, pela saúde do meu concunhado João, orando por todos aqueles que precisam de oração, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, que como Zaqueu, Deus, nós também tenhamos atitudes novas, para que possamos, Senhor, viver novas realidades da parte do Senhor. Deus, nos ajuda a subir de nível. Muitas vezes, Senhor, não sabemos como sair desse patamar, não sabemos, ó Deus, como sair da inércia, porque, Deus, aprendemos de maneira errada, ouvimos, demos ouvidos a tudo que foi dito, a tudo que foi ensinado e não sabemos como fazer de forma diferente. Que o Teu Espírito Santo nos impulsione, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a subir de nível para vermos o Senhor. Mas também, Senhor, que tudo aquilo que em nós tem nos impedido de usufruir a Tua companhia, de usufruir, ó Deus, de uma intimidade com o Senhor, nossa arrogância, a nossa maneira, Senhor, de nos comportarmos, a nossa altivez, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, para que possamos ser quebrados, como diz aquela canção, quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Senhor, que esse homem, que essa mulher se deixe, Pai, levar, se deixe conduzir pelo Teu Espírito Santo e possa descer depressa, que não espere amanhã, que não espere o mês que vem, que seja hoje, que seja agora, que seja o tempo de descer, Deus, abrindo mão daquilo que pensa, daquilo que entende, daquilo que acha, no nome de Jesus. E mais do que isso também, Senhor, que nós possamos viver uma metanoia, mudança de mentalidade, Pai, para que em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que recebemos ao longo da nossa história não nos impeça de vivermos as experiências que precisamos e que em nome de Jesus possamos ouvir da parte do Senhor. Hoje houve salvação, hoje houve libertação, hoje houve cura, hoje houve transformação, hoje houve prosperidade nesta casa. É a nossa oração. Pai, oramos pelo Maurício, meu cunhado. Senhor, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu sei, Senhor, que a pressão dele subiu demais. Senhor, que em nome de Jesus a bênção do Senhor seja sobre ele. O Teu Espírito Santo o console, o conforte. Que nesse momento lá, Pai, o Senhor fale ao coração do Maurício, aos ouvidos dele, que ele tenha uma experiência com o Senhor naquele lugar. Mas, Senhor, que o Senhor o cure, o transforme, que ele volte para casa, que ele possa voltar a trabalhar, ter as suas atividades normais, no nome do Senhor Jesus, Pai. É a nossa oração. Nós repreendemos, Pai, no nome de Jesus, toda a pressão alta, repreendemos, Senhor, o AVC, repreendemos o derrame, repreendemos o infarto e profetizamos cura sobre a vida do Maurício no nome de Jesus. Abençoamos a todos aqueles por quem já temos orado, Senhor. Completa a Tua obra, Senhor, na vida de todos os queridos que precisam de saúde, em nome do Senhor Jesus, aqueles que precisam de prosperidade, aqueles que precisam sair das dívidas, aqueles, Senhor, que precisam de bênção do seu lar, da paz do Senhor. Pai, que em nome de Jesus todos nós possamos experimentar aquilo que Tu tens para nós. Que cada família, que cada pessoa, que cada lar seja abençoado pelo Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amados, nós estamos chegando ao final da nossa live nessa noite e eu quero rapidamente falar com você sobre o que vai acontecer a partir do próximo domingo. Ontem, em reunião com os nossos oficiais, por voto da maioria, nós decidimos retomar os cultos presenciais a partir do próximo domingo, dia 21. A secretária da igreja já encaminhou para os membros da igreja, nós temos aqui uma lista de transmissão pelas mídias da igreja, e a Sequerigma já um ofício informando a modificação,
como vai ser e como a igreja vai se comportar. Então, a partir do próximo domingo, nós estaremos retornando aos cultos presenciais. E será da seguinte maneira, tá? Nesse mês de junho, nós só teremos os cultos presenciais nos domingos à noite, tá? Às 19 horas. Os cultos do domingo da manhã, a consagração na terça-feira de manhã e o culto de quarta-feira à noite continuarão sendo através da live, tá? Não vai mudar, vamos manter assim. No mês de julho, nós vamos ver como é que as coisas vão se configurar. E eu quero pedir a você que nos ajude, tá? Assim como desde o início, desde o dia, se não me falha a memória, 15 ou 17 de março, a gente vem acompanhando e obedecendo as autoridades, né, instituídas no nosso estado. Só poderão participar dos cultos pessoas que não tenham comorbidades, pessoas que não sejam de grupos de risco e pessoas abaixo dos 60 anos. Então você que tem mais de 60 anos, que tem alguma comorbidade, que é de algum grupo de risco, fique em casa, no nome de Jesus, ok? Não poderão permanecer no interior da igreja ou nas dependências da igreja pessoas sem máscara, tá? Nós teremos lá álcool em gel para asepsia, para higiene. Então você chegando na igreja, faça a sua asepsia. Não teremos o funcionamento da cantina, ok? Pelo menos nesse mês de junho não teremos, tá? As cadeiras estarão espaçadas, depois nós vamos fazer essa montagem lá e vamos passar para vocês verem, ok? E eu creio que o Senhor vai nos abençoar. Não há uma determinação sobre quantidade de pessoas, né? Mas há uma definição sobre a distância entre pessoas, que é de 2 metros. Nós vamos fazer isso lá e, é claro, irmãos, eu quero lembrar vocês, a nossa igreja não é uma mega, né, igreja, nós não temos uma membresia muito extensa, então, naturalmente, nós não teremos uma lotação lá que seja problemática, né? Até porque se isso vir a acontecer, e eu profetizo para você que um dia nós viveremos isso, a gente divide os cultos, né? Faz cultos em horários diferentes, mas por enquanto dará para nós termos os nossos cultos tranquilamente do Senhor. Então, no próximo domingo, dia 21, às 19 horas, eu espero você lá para nós cultuarmos. Leve sua máscara, ok? Crianças não terão cultos separados. As crianças podem ir, mas terão que ficar com seus pais, tá bom? Ó, o casal não vai poder sentar um do ladinho do outro, tá? Cada um na sua cadeira a 2 metros de distância, ok? Glória a Deus. No carro e em casa, vocês ficam coladinhos em nome do Senhor Jesus. Mas na igreja, tá? O máximo que vai acontecer, você vai poder botar seu filho e sua filha sentado no seu colo, se ele é pequeno, se ele ainda tem idade de ficar no colo, tá ok? Então, hoje também, para que você entenda, na nossa associação aqui, as igrejas congregacionais, nós já temos igrejas funcionando há 2 domingos, tá? Desde o dia que o prefeito sancionou o decreto. Então, nós aguardamos 2 semanas, tá? Para ver o movimento, o andamento, e agora nós estamos retomando. Mas só para você ter uma ideia, a IEC de Santíssimo, a IEC de Senador Camará, a IEC de Estrada do Engenho já estão funcionando há 2 domingos, com seus cultos presenciais. E nós vamos retomar só agora, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, e domingo nós estaremos lá para a glória do nome do Senhor e a alegria do nosso coração. Você que nos visitou nessa noite, que participou conosco, estou vendo aqui a irmã Vilma, né, a irmã Cristina Santos, irmã Kátia, aleluia, presbítero Wagner, Deus abençoe a vida de vocês e que nós possamos estar juntos, tá certo? O irmão João Carlos está aqui também. Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Tchau.